nesta oportunidade iniciando. E nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus, porque mesmo neófito em relação às mídias, nós já fazemos também a publicação destas palavras do Senhor nas plataformas sociais, nas redes sociais. E o nosso objetivo, o nosso pensamento é que alguém possa também depois ter o contato com esses vídeos e aprender um pouco da palavra. E se isto acontecer, nós ficamos felizes, nós agradeceremos o Senhor. E o nosso tema é uma digna celebração. E o texto bíblico, Salmo 100, um pequeno salmo com uma mensagem do tamanho de Deus. Esta mensagem é do tamanho de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Bendito Deus, Pai querido e santo que estás nos céus, obrigado pela leitura em tua santa palavra, obrigado pela igreja, obrigado pelos meus irmãos, por cada ouvinte conosco neste horário, abençoa, Senhor. Guarda, meu Senhor, os nossos amados irmãos, recompensa com a bênção dos céus. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, é uma bênção, é uma maravilha para nós lermos a palavra de Deus e trazermos temas que são realmente relevantes. O nosso tema, uma digna celebração, é maravilhoso. Eu admiro os primitivos habitantes do Brasil, os povos aborígenas, os indígenas. Eu admiro pelas suas tradições. Eles fazem a sua semeadura e eles colhem lá a mandioca, suas produções, e eles fazem festa, eles dançam, eles celebram lá a sua tradição, suas divindades, o espírito da terra, aquilo que eles acreditam. Eu admiro também, muitas vezes, o sacrifício sangrento dos devotos, dos idólatras, que se arrastam, muitos deles sangrando mesmo, ajoelhados diante de um ídolo trazido de Portugal, trazido pelos portugueses, pelos descobridores ou invasores, e implantados na nossa terra. Eu admiro os muçulmanos, admiro pessoas que fazem de tudo para ser honestos, para serem fiéis à tradição do Maomé. O Maomé criou a tradição, criou o Corão, e criou também a divindade deles. Aquela divindade era conhecida, mas era igual às demais, uma divindade tribal, que alguém não pensava que fosse tão interessante, e passou a ser o único Deus do Maomé e do seu Islã. Eu admiro. Agora, meus amados, nós temos a palavra de Deus. Tudo que os tradicionais, as culturas primitivas e as religiões, as grandes religiões,
A religião cristã sem Bíblia e a religião do Islã e outras religiões, eles têm muita seriedade, levam muito a sério a sua atividade, a sua prática, a sua devoção. Mas nenhum deles tem o que nós temos. Nenhum deles tem um livro que tem milhares de testemunhas. Os mormons, para fazer acreditar nas histórias mal contadas de uns anjos estranhos, a cultura ocidental, a cultura cristã, eles criaram uma página com testemunha, fulano viu, cicrano viu, beltrano viu, e ninguém sabe quem eram aqueles fulanos e cicranos e beltranos. Mas a Bíblia Sagrada, nós temos, meus amados irmãos, para o mundo inteiro, a história de Moisés. O mundo inteiro sabe. Não hesitam, não tem dificuldade em dizer que Moisés era um hebreu, que viveu no Egito, que fez alguma coisa que foi necessário fugir, como, por exemplo, matar um feitor egípcio que machucava, maltratava um dos seus parentes, e ele sabia que aquela pessoa maltratada era o seu sangue, muito embora o homem maltratado não conhecesse Moisés, não reconhecesse Moisés, e o feitor também não soubesse que Moisés era um hebreu. Mas o mundo cristão, o mundo islâmico, o mundo pagão, o mundo indiferente, todos, queiram ou não admitir, sabem que Moisés foi um hebreu que viveu no Egito, que viveu no palácio do faraó e que saiu dali por uma necessidade e voltou ali com a autoridade de Deus para tirar Israel do Egito e levá-lo à terra de Canaã. Todo mundo sabe que após 40 anos de Moisés no deserto, a sua administração estendeu-se por 40 anos de provações. Todo mundo sabe, através das Escrituras, que ele foi sucedido por um homem igualmente valoroso, chamado Josué. Todo mundo sabe, pelas Escrituras, que o Josué foi sucedido por Otniel, e ali iniciava a judicatura, ou o período dos juízes, e naquele período muitos juízes, muitos sacerdotes, muitos profetas tiveram atuação importantíssima para com o povo de Deus. Todo mundo sabe que o juiz daquele período foi o profeta Samuel, que era juiz, e que era profeta, e que era sacerdote, e foi ele quem ungiu o primeiro rei de Israel. E todo mundo igualmente sabe que o primeiro rei daquela nação foi um homem chamado Saul, o segundo foi um homem chamado Davi, e para não ficar aqui tergiversando sobre Israel, o último rei de Israel é o Rei da Glória, é o Senhor Jesus. Todo mundo sabe disto. Então, nós temos uma oportunidade de fazer uma digna celebração, celebrar o Rei da Glória, celebrar o Senhor da história, celebrar o Criador das nações, celebrar o Criador de Israel, que criou de uma forma absolutamente improvável por qualquer outro meio, a não ser por um milagre. Deus chama um casal de idosos e a mulher tinha sido estéril a vida inteira e ela é chamada, o marido tem 75 e ela 65, portanto 10 anos mais nova. E o Senhor ainda deixa se passar 25 anos e ela vai conceber um filho quando completa 90 e ele quando completa 100. E nasce um único filho deste casal. E este casal, mesmo numa idade tão avançada, eles têm o privilégio da paternidade, da maternidade, e
criam este único filho e Deus tem uma nação por milênios, com milênios de história. Todo mundo sabe que este Deus é sublime. Todo mundo sabe que este Deus é glorioso. Todo mundo sabe que este Deus é poderoso. Ele é o Senhor da história, o Criador dos céus e da terra, o Criador do mar e de tudo que nele há, o Criador da vida. Ele criou o homem e soprou o sopro de vida, transmitiu o sopro de vida para o homem, e nós existimos. Hoje, 7 bilhões de exemplares humanos criados com o sopro da divindade. Uma digna celebração. É digno celebrar o Senhor. E o salmista, cheio da graça de Deus, diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Uma digna celebração, uma profunda celebração, uma grandiosa celebração na presença daquele que era, que é e que há de ser e que reina para sempre e que nos resgatou com o seu próprio Filho. Louvado seja Deus. Meus queridos, somos instruídos pela palavra de Deus. Eu fiz a leitura numa Bíblia online, mas eu vou ler na minha velha e querida Bíblia, a corrigida, a melhor de todas, a mais sublime linguagem, apesar dos defeitos, por não existir homens que conheçam perfeitamente nenhum idioma. Não existe nenhum homem sábio que tenha a perfeição do conhecimento da língua portuguesa. Não existe nenhum homem sábio que tenha a perfeição do conhecimento da língua inglesa. Não existe nenhum homem sábio que tenha o conhecimento perfeito da língua grega ou da língua hebraica. Portanto, nós não temos versões de Bíblia que não tenha alguma dificuldade na terminologia, mas esta que eu vou ler de novo aqui para vocês é a mais sublime tradução que nós podemos encontrar. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Não fica ninguém fora. Não fica idólatra, espírita, ateu, indiferente, à toa, loucos. Todos os moradores da terra, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, homens honestos, mulheres honestas, desonestos, presidiários, ladrões, juízes, carcereiros, agentes penitenciários, todos os moradores da terra. Celebrai a Deus. Todos os moradores da terra têm uma dívida, tem que celebrar o Senhor, deve celebrar o Senhor, deve celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Apresentai-vos a Ele com louvor. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Ovelhas do seu pasto, do seu cuidado, ovelhas da sua mão. Entrai pelas portas dele com louvor. Bendito seja Deus. O nosso tema, uma digna celebração. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai
e bendizei o seu nome. Hinos. Louvai ao Senhor com hinos. Hoje, nem os pastores falam em hinos. Os pastores enveredaram, os pastores estão seguindo seus rebanhos, rebanhos que estão caindo no despenhadeiro, rebanhos que estão seguindo o caminho dos porcos do Gadareno. E os pastores atrás, por interesse cego. Eu sou pastor, eu também tenho interesse, eu também tenho necessidades. Mas rebanho não me conduz. Eu conduzo o rebanho. Rebanho não me leva. O rebanho não me leva, porque eu fui eleito para levar um rebanho. A presença de Deus. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Os ídolos são mortos, os ídolos são imaginários. Devotos dos santos do Brasil são perdedores do tempo presente da eternidade. Idólatras perdem tudo. Idólatras do idólatra é perdedor. Idólatra está no prejuízo aqui e na eternidade. Os idólatras serão sepultados no inferno com seus ídolos. Os ídolos que estão no altar do catolicismo são homens e mulheres que serviram como hipócritas na igreja deles mesmos. Alguns foram assassinos, outros foram pedófilos, outros foram verdadeiramente mesquinhos, cheios de vícios. Fiéis a uma igreja desprovida da verdade. Quem serve a essas divindades não tem nenhuma segurança. E mesmo assim ainda fazem grandes celebrações. Moto-romaria, centenas de homens expostos à morte, em cima de uma moto para ir prestar homenagem a um italiano morto, um perverso pagão que morreu sem Cristo. Você pode mudar hoje e fazer uma digna celebração, glorificando o Rei da Glória, o Senhor Deus que criou os céus e a terra e enviou seu Filho Jesus Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. Aquele com quem havemos de tratar e todos haverão de dobrar os joelhos diante dele, o Chico Xavier, o Francisco do Vaticano, todos os homens, incluindo Francisco do Canindé, todos os franciscos dessa história, todos os franciscos deste mundo, todos os idólatras deste mundo, todos os ateus deste mundo, todos os ditadores deste mundo, todos os perversos deste mundo haverão de receber uma sentença diante de Jesus. Então celebre o Senhor. É melhor celebrar com vida, é melhor celebrar agora. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria,
Entrai em seus átrios com hinos. Louvado seja Deus. Porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade alcança todas as gerações. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, não há palavras doces para tratar com a condenação eterna. Não há palavras doces quando o que está em jogo é a vida das pessoas. O que está sendo tratado é a condenação de cada espírita, de cada idólatra, de cada umbandista, a condenação de cada esquerdista, de cada direitista, a condenação de cada político, a condenação de cada apolítico. Ah, não gosto de política, sou apolítico. Vai ser condenado do mesmo jeito. Detesto ladrões, sou honesto de nascença, vai ser condenado da mesma maneira. Não há palavras doces para tratar da condenação no inferno. Mas há um conselho e um testemunho das Escrituras. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O Senhor é digno de louvor, é digno de honra, é digno de exaltação, é digno de glória. Você pode mudar hoje a sua história, a sua sorte aqui e o seu destino pela eternidade. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade. Ó Senhor, continua conosco, nos ajudando, nos guardando, nos ensinando a te servir, Senhor, com graça em nossos corações. Amado e querido Senhor, ouve dos céus as nossas petições. Nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.